Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eles dizem, dentro da maioria das igrejas evangélicas, protestantes, católicas, dentre outras, que Deus, ele se manifestou em carne, que ele desceu, se encarnou e habitou entre nós. É isso que pregam por aí dentro das igrejas, que Deus habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, ele se materializou, saiu do ventre da mulher e habitou entre nós. Só que de fato isso não procede. Por que não procede? Esse pequeno estudo e ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, eu quero trazer uma profecia aqui, muito pouco falado, muito pouco lido, uma profecia que até mesmo é esquecida aos olhos de muita gente. Muitos usam a versão do livro de João, que é uma versão atualizada da Bíblia João Ferreira de Almeida, que está escrito desta forma nas versões mais novas, nas versões adulteradas. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que teria feito se fez. Bom, essa versão, ela é uma versão adulterada. Por quê? Porque no original, ou seja, a tradução mais próxima do original, porque o Novo Testamento ele foi falado em aramaico, tanto que tem a Peshita em aramaico, porque Yeshua falava em aramaico. Ele foi falado em aramaico e em hebraico, porém foi escrito em grego bem depois. No final do primeiro século, provavelmente, João escreveu assim: no princípio era a palavra estava com Elohim, e a palavra era divina. Então vocês conseguem perceber a diferença do sentido da letra, porque é divino não quer dizer ser Deus, porque os anjos do céu, que não são anjos, não existe a palavra anjos na Bíblia, é malachim, é mensageiros. Então, porque são divinos, eles não são deuses. Porque se um ser divino for Deus, os anjos são deuses. Agora nós não podemos negar que de fato Deus ele se manifesta através da sua criação. Ele se manifestou através dos mensageiros. Como que ele falava com os profetas? Através dos mensageiros. Os anjos falavam como se fosse o próprio Deus, ou seja, o próprio Deus, o próprio Elohim, o próprio Criador, Hashem, falava na boca dos mensageiros. Então, por isso que ele se manifesta com a sua criação. Agora, eles usam o termo de que Deus encarnou e habitou entre nós. É como se o Criador tivesse deixado o céu vazio e tivesse vindo para a terra. Só que nós temos que prestar muita atenção nas profecias messiânicas do que a maioria dos evangélicos chamam de Velho Testamento,
porque a grande meretriz babilônica ensinou você, ensinou as pessoas, ensinou ao mundo que os escritos, os profetas e a Torá eram velhos. Foi a meretriz babilônica que ensinou para você. Mas eu vou trazer uma profecia aqui neste vídeo, pouco falado e até mesmo pouco conhecida. Mas eu garanto que muita gente já leu essa profecia, até mesmo nas escolinhas bíblicas dominicais de criancinha que você talvez frequentou. Só que as pessoas não prestam atenção. Elas comem o que a meretriz entregou adulterado em tuas mãos. Eu vou ler para você uma profecia que está escrito: já que Deus encarnou, como diz por aí, ele encarnou, ele se materializou, saiu do ventre de uma mulher e habitou entre nós. Então vamos ver a primeira profecia messiânica. E você sabe quem é que fala a primeira profecia messiânica da Torá, do que vocês chamam de Velho Testamento? Não é nenhum profeta, não é nenhum malachim, não é nenhum anjo, não é nenhum homem. A primeira profecia messiânica da Torá, do Velho Testamento, foi o próprio Criador que falou. Se foi o próprio Criador que falou, a primeira profecia messiânica do Velho Testamento, por que ele não disse que ele ia se materializar e habitar entre nós? O fato é que você foi enganado. O fato é que milhares de pessoas estão sendo arrastadas, enganadas, destruídas pela mentira, pela corrupção. Isso é corrupção. Está sendo enganado por isso. E eu vou ler para vocês esta profecia que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Vamos lá. E porém inimizade entre ti, com quem que o Criador, aqui é o Criador falando, com quem que ele estava falando aqui? Aqui ele estava falando com a falsa serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, e a sua descendência, e ela, e olha só, agora vem a profecia, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, e a sua descendência, ela te ferirá a cabeça, ou seja, do fruto do ventre da mulher, ia sair um descendente que ia ferir a cabeça da maligna serpente. Então, esta é a primeira profecia messiânica dita pelo próprio Criador. E aqui ele está dizendo que da descendência da mulher ia sair um que ia ferir a cabeça de Ra-Satã. Se o que pregam nas igrejas evangélicas por aí é o próprio Deus encarnado, se ele mesmo se materializou, por que que ele disse aqui, no livro de Gênesis, do capítulo 3, do versículo 15, isso é a própria boca do Criador falando que da semente da mulher ia sair um? Não deveria falar aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que ele mesmo ia se materializar e ia esmagar a cabeça dela? Não poderia dizer o próprio Criador aqui, então, eu mesmo esmagarei a tua cabeça? Não.
Ele disse, e da semente, da descendência da mulher, sairá um. Ele não falou sairá eu. Ele disse sairá um. Sairá aquele que esmagará a tua cabeça. E aí? Em que você vai ficar acreditando? Nas mentiras propagadas por Roma? Ou você vai ficar com as verdades da Torá? Porque eu poderia utilizar diversas profecias messiânicas do Velho Testamento e provar aqui neste vídeo que não foi o Criador que encarnou. Ele se manifestou através do Filho. Como? Fazendo as obras, fazendo os milagres. As pessoas viam o Pai através do Filho, nos milagres que o Filho fazia. Através do Pai, habitando nele. Só que as pessoas têm a mente tão confusa, lavada por Roma, que próprio Shaul Hachalé, apóstolo Paulo, tinha medo de que um outro evangelho aparecesse. E de fato, no ano 325, a partir do Concílio de Nicéia, começou-se a propagar o falso evangelho. O evangelho propagado por Roma, o evangelho descrito no Apocalipse 17, a grande meretriz babilônica, que embriagariam as pessoas com o vinho da prostituição. O que é o vinho da prostituição? É o evangelho deturpado por Roma, propagado e espalhado pela face da terra.